Então, quem foi Sócrates? Sócrates, ele nasceu em Alópice, 470 a.C. e faleceu em Atenas, 399 a.C. Foi um filósofo ateniense do período clássico da Grécia Antiga. Acreditado como um dos fundadores da filosofia ocidental, é até hoje uma figura enigmática, conhecida principalmente através dos relatos em obras de escritores que viveram mais tarde, especialmente dois de seus alunos, Platão e Xenofonte, bem como pelas peças teatrais de seu contemporâneo Aristófanes. Muitos defendem que os diálogos de Platão seriam o relato mais abrangente de Sócrates a ter perdurado da antiguidade aos dias de hoje. Através de sua representação nos diálogos de seus estudantes, Sócrates tornou-se renomado por sua contribuição no campo da ética. E é este Sócrates platônico que legou seu nome a conceitos como a ironia socrática e o método socrático, o elenchus. Este permanece, até hoje, a ser uma ferramenta comumente utilizada numa ampla gama de discussões e consiste de um tipo peculiar de pedagogia no qual uma série de questões são feitas não apenas para obter respostas específicas, mas para encorajar também uma compreensão clara e fundamental do assunto sendo discutido. Foi o Sócrates, de Platão, que fez contribuições importantes e duradouras aos campos da epistemologia e da lógica, e a influência de suas ideias e de seu método continuam a ser importantes alicerces para boa parte dos filósofos ocidentais que se seguiram a ele. Nas palavras do filósofo britânico Martin Cohen, Platão, o idealista, oferece um ídolo, a figura de um mestre para a filosofia, um santo, um profeta do Deus Sol, um professor condenado por seus ensinamentos como herege. A biografia de Sócrates. Detalhes sobre a vida de Sócrates derivam de três fontes contemporâneas: os diálogos de Platão, as peças de Aristófanes e os diálogos de Xenofonte. Não há evidência de que Sócrates tenha ele mesmo publicado alguma obra. Alguns autores defendem que ele não deixou nada escrito, pois, além de, na sua época, a transmissão do saber ser feita essencialmente pela via oral, Sócrates assumia-se como alguém que sabe que nada sabe. Assim, para ele, a escrita fecharia o conhecimento, deixando-o de forma acabada, amarrando o seu autor ao estrito contexto de afirmações inamovíveis. Se essas afirmações contemplam o erro, a escrita não só o perpetua, como garante a sua transmissão. As obras de Aristófanes retratam Sócrates como um personagem cômico e sua representação não deve ser levada ao pé da letra. A vida de Sócrates. Filho de Sofronisco, um escultor, e Fainarete, uma parteira, Sócrates nasceu em Alopécie, Ática. Durante sua infância, ajudou seu pai no ofício de escultor. Porém, muitas vezes, seus amigos zombavam da sua incapacidade de trabalhar o mármore. Mesmo quando aparecia uma oportunidade de ajudar o seu pai, sempre acabava atrapalhando. Seu destino foi apontado pelo próprio oráculo de Delfos como de ser um grande educador, mas foi somente por influência de sua mãe que ele pôde descobrir sua verdadeira vocação. Sócrates foi casado com Xântippe, que era bem mais jovem que ele e teve com ela um filho, Lamprocles. Porém, segundo Aristóteles e seu discípulo Aristóxenes, Sócrates teria sido outra pessoa, Mirto. Teria tido outra pessoa, Mirto, com quem teve os filhos Sofronisco e Menexeno. Segundo o relato posterior de Diógenes Laércio, ela teria sido a segunda esposa e era filha de Aristides, o Justo. Sátiro e Jerônimo de Rhodes, também citados por Diógenes Laércio, dizem que, pela falta de homens em Atenas, era permitido a um ateniense casado ter filhos com outra mulher e que Sócrates teria tido Xântippe e Mirto ao mesmo tempo. Armand Dangour argumenta que Mirto fora, na verdade, a primeira esposa de Sócrates, conforme evidenciado pela sua omissão nos relatos de Xenofonte e Platão, que eram jovens quando encontraram
como Sócrates em idade adulta avançada e nem a teriam conhecido. Seu amigo Críton criticou por ter abandonado seus filhos quando se recusou a tentar fugir para evitar sua execução. Este fato mostra que ele, assim como outros discípulos, não teria entendido a mensagem que Sócrates passa sobre a morte. O diálogo Fédon. Sócrates costumava caminhar descalço, não tinha o hábito de tomar banho e amava livros sobre sexologia. Em certas ocasiões, parava o que quer que estivesse fazendo, ficava imóvel por horas, meditando sobre algum problema. Certa vez, o fez descalço sobre a neve, segundo os escritos de Platão, o que demonstra seu caráter lendário. Cláudio Eliano lista Sócrates como um dos grandes homens que gostavam de brincar com crianças. Uma vez, Alcibíades surpreendeu Sócrates brincando com seu filho Lamprócles. Vocação. Conta-se que um dia Sócrates foi levado junto à sua mãe para ajudar em um parto complicado. Vendo sua mãe realizar o trabalho, Sócrates logo filosofou: minha mãe não irá criar o bebê, apenas ajudá-lo a nascer e tentará diminuir a dor do parto. Ao mesmo tempo, se ela não tirar o bebê, logo ele irá morrer, e igualmente a mãe morrerá. Sócrates concluiu então que, de certa forma, ele também era um parteiro. O conhecimento está dentro das pessoas, que são capazes de aprender por si mesmas. Porém, eu posso ajudar no nascimento deste conhecimento, concluiu ele. Por isso, até hoje, os ensinamentos de Sócrates são conhecidos por maiêutica, que significa parteira em grego. Assim, logo sua vocação falou mais alto e ele partiu para aprender filosofia, vindo a ser discípulo dos filósofos Anaxágoras e Arquelau. Seu talento logo chamou a atenção, tanto que foi chamado pela Pítia, sacerdotisa do templo de Apolo em Delfos, na antiga Grécia, de o mais sábio de todos os homens. Trabalho. Não se sabe ao certo qual o trabalho de Sócrates, se é que ele teve outro além da filosofia. De acordo com algumas fontes, Sócrates aprendeu a profissão de oleiro com seu pai. Na obra de Xenofonte, Sócrates aparece declarando que se dedicava àquilo que ele considerava a arte ou ocupação mais importante, maiêutica, o parto das ideias. A maiêutica socrática funcionava a partir de dois momentos essenciais. Um primeiro em que Sócrates levava os seus interlocutores a pôr em causa as suas próprias concepções e teorias acerca de algum assunto, e um segundo momento em que conduzia os interlocutores a uma nova perspectiva acerca do tema em abordagem. Daí que a maiêutica consistisse num autêntico farto de ideias, pois, mediante o questionamento dos seus interlocutores, Sócrates levava-os a colocar em causa os seus preconceitos acerca de determinado assunto, conduzindo-os a novas ideias acerca do tema em discussão, reconhecendo assim a sua ignorância e gerando ideias mais próximas da verdade. Sócrates defendia que deve-se sempre dar mais ênfase à procura do que não se sabe, do que transmitir o que se julga saber, privilegiando a investigação permanente. Sócrates tinha o hábito de debater e dialogar com as pessoas de sua cidade. Ao contrário de seus predecessores, ele não fundou uma escola, preferindo também realizar seu trabalho em locais públicos, principalmente nas praças públicas e ginásios, agindo de forma descontraída e descompromissada, dialogando com todas as pessoas, o que fascinava jovens, mulheres e políticos de sua época. Platão afirma que Sócrates não recebia pagamento por suas aulas. Sua pobreza era prova de que não era um sofista. Várias fontes, inclusive os diálogos de Platão, mencionam que Sócrates tinha servido ao exército em várias batalhas. Na Apologia de Sócrates, Sócrates compara seu período no serviço militar a seus problemas no tribunal e diz que qualquer pessoa no júri que imagine que ele deveria se retirar da filosofia deveria também imaginar que os soldados devessem bater em retirada quando era provável que pudessem morrer em uma batalha. Estrabão conta que, após uma derrota ateniense em que Sócrates e Xenofonte haviam perdido seus cavalos, Sócrates encontrou Xenofonte caído no chão e carregou por vários estágios até que a batalha terminou. No julgamento, a morte. Eu predigo-vos, portanto, a vós juízes, que me fazeis morrer, e tereis de sofrer, logo após minha morte, um castigo muito mais penoso por Zeus, que aquele que me infligis matando-me. Acabais de condenar-me na esperança de ficardes livres de dar contas de vossas vidas.
Ora, é exatamente o contrário que vos acontecerá, asseguro-vos. Pois se vós pensardes que matando as pessoas impedireis que vos reprovem por viverem mal, estáis em erro. Esta forma de se desembaraçarem daqueles que criticam não é nem muito eficaz nem muito honrosa, disse o Sócrates. O julgamento e a execução de Sócrates não são eventos centrais da obra de Platão, Apologia e Críton. Sócrates admitiu que poderia ter evitado sua condenação à morte bebendo antes o veneno chamado cicuta, se tivesse desistido da vida justa. Mesmo depois de sua condenação, ele poderia ter evitado sua morte se tivesse escapado com a ajuda de amigos. Platão considerou que Sócrates foi condenado por questões evidentemente políticas. Por seu lado, Xenofonte atribuiu a acusação a Sócrates a um fato de ordem pessoal pelo desejo de vingança. O propósito não era a morte de Sócrates, mas sim afastá-lo de Atenas. E, se isso não ocorreu, deveu-se à genialidade obstinada de Sócrates, que não abriu mão de seus postulados filosóficos, nem mesmo para salvar a própria vida. Julgamento. Tão logo as ideias de Sócrates foram se espalhando pela cidade, ele ganhava mais e mais discípulos. Assim, pensavam eles, como um homem poderia ensinar de graça e pregar o que não se precisavam de professores como eles? E mais, eles não concordavam com os pensamentos de Sócrates, que dizia que, para se acreditar em algo, era preciso verificar se aquilo realmente era verdade. Logo Sócrates começou a fazer vários inimigos, assim causando uma grande intriga. Mas eis que a guerra do Peloponeso estourou. Todos os homens, desde 15 a 45 anos de idade, foram enviados para lutar. Sócrates, pela sua habilidade de fazer as pessoas o seguirem, foi escolhido então como um dos generais. Ao final da guerra, com a intenção de salvar os poucos soldados que estavam vivos, Sócrates ordena que todos voltem rapidamente para Atenas, mas deixassem os mortos no campo de batalha, contrariando uma lei que obrigava o general a enterrar todos os seus soldados mortos, ou morrer tentando. Assim, ao chegar, ele é preso. Usando toda a sua capacidade de persuasão, Sócrates consegue convencer a todos de que era melhor deixar alguns mortos do que morrerem todos, uma vez que se todos morressem, ninguém poderia enterrá-los. Desta forma, ele consegue a liberdade. Ficou livre por mais 30 anos, quando foi preso novamente, acusado de 3 crimes: não acreditar nos costumes e nos deuses gregos, unir-se a deuses malignos que gostam de destruir as cidades, corromper jovens com suas ideias. Os acusadores foram Ânito, Meleto e Lícon. Ânito era considerado um líder democrático, pois atuou junto a Trasíbulo na reconquista democrática de Atenas contra o regime oligárquico dos 30 tiranos. No entanto, feriu um dos principais pilares da democracia ateniense, o julgamento, pois subornou um júri 10 anos antes de acusar Sócrates. Ele representava a classe dos políticos, sendo um homem rico, filho de um pai que subiu economicamente de classe social através do trabalho como curtidor de couro. Sócrates comenta em Menon 90a. Portanto, ele também representava os interesses do setor de manufatura, sendo poderoso, influente e considerado o grande manipulador do processo de Sócrates. Na antiguidade, circulava um discurso chamado Acusação de Sócrates, escrito por Polícrates, onde alguns autores antigos acreditavam ter sido a acusação de Anito contra Sócrates. Meleto era um poeta trágico, novo e desconhecido. Foi o acusador oficial, porém nada exigia que ele, como acusador oficial, fosse o mais respeitável, hábil ou temível, mas somente aquele que assinava a acusação. Representava a classe dos poetas e adivinhos. Lícon. Pouco se sabe sobre Lícon. Era um retórico obscuro e o seu nome teve pouca importância e autoridade no decorrer da condenação de Sócrates. Representava a classe dos oradores e professores de retórica. Talvez Lícon pretendesse a condenação de Sócrates devido ao seu filho ter se deixado corromper moralmente, filosoficamente e sexualmente por Calias. E Calias era um associado de Sócrates. Estas 3 acusações foram assim proferidas por Meleto. Sócrates é culpado do crime de não reconhecer os deuses reconhecidos pelo Estado e de introduzir divindades novas. Ele é ainda culpado de corromper a juventude, castigo pedido à morte. Condenação. O processo e a condenação de Sócrates testemunham o perigo que a ignorância faz correr ao saber, que o mal faz correr a virtude. Mas este perigo não é senão aparente, pois na realidade é o justo que triunfa dos seus carrascos.
Se bem que seja vítima deles, o triunfo de Sócrates sobre seus juízes data do dia da sua execução. Jean Bron. Dada a ele a chance de se defender destas acusações, Sócrates mostra toda a sua capacidade de pensamento. Em sua defesa, ele mostra que as acusações eram contraditórias, questionando como posso não acreditar nos deuses e, ao mesmo tempo, me unir a eles. Mesmo assim, o tribunal, constituído por 501 cidadãos, o condenou, mas não à morte, pois sabiam que, se o condenassem à morte, milhares de jovens iriam se revoltar. Condenaram-no a se exilar para sempre ou a lhe ser cortada a língua, impossibilitando-a assim de ensinar aos demais. Caso se negasse, ele seria morto. Após receber sua sentença, Sócrates proferiu: vocês me deixam a escolha entre duas coisas, uma que eu serei horrível, que é viver sem poder passar meus conhecimentos adiante, a outra que eu não conheço, que é a morte. Escolho, pois, o desconhecido. Morte. Eis a hora de partir. Eu para a morte, vós para a vida. Quem de nós segue o melhor rumo, ninguém o sabe, exceto os deuses. Ao se dirigir aos atenienses que o julgaram, Sócrates disse que lhes era grato e que os amava, mas que obedeceria antes aos deuses do que a eles, pois, enquanto tivesse um sopro de vida, poderiam estar seguros de que não deixaria de filosofar, tendo como sua única preocupação andar pelas ruas a fim de persuadir seus concidadãos, moços e velhos, a não se preocupar nem com o corpo, nem com a fortuna tão apaixonadamente quanto com a alma, a fim de torná-la tão boa quanto possível. Sócrates então deixou o tribunal e foi para a prisão. Como existia uma lei que exigia que nenhuma execução acontecesse durante a viagem votiva de um navio sagrado a Delos, Sócrates ficou a ferros por 30 dias, sob custódia de 11 magistrados encarregados em Atenas da polícia e da administração penitenciária. Durante estes 30 dias, ele recebeu os seus amigos e conversou com eles, declarando não querer absolutamente desobedecer às leis da pátria. Sócrates recusava a ajuda dos amigos para fugir e passou o tempo preparando-se para o passo extremo em palestras espirituais com os amigos. Chegando o momento da execução, pouco antes de beber o veneno, Sócrates, de forma irônica e sarcástica, como de costume, proferiu as suas últimas palavras. Criton, somos devedores de um galo Asclépio. Pois bem, pagai a minha dívida, pensai nisso. Após essas palavras, Sócrates bebeu a cicuta e, diante dos amigos, aos 70 anos, morreu por envenenamento. Platão, no seu livro Fédon, assim narrou a morte de seu mestre. Depois de assim falar, levou a taça aos lábios e, com toda a naturalidade, sem vacilar em nada, bebeu até a última gota. Até esse momento, quase todos tínhamos conseguido reter as lágrimas. Porém, quando o vimos beber e que havia bebido tudo, ninguém mais aguentou. Eu também não me contive. Chorei a lágrima viva. Cobrindo a cabeça, lastimei o meu infortúnio. Sim, não era por desgraça que eu chorava, mas a minha própria sorte, por ver de que espécie de amigo me veria privado. Critão levantou-se antes de mim, por não poder reter as lágrimas. Apolodoro, que desde o começo não havia parado de chorar, pôs-se a urrar, comovendo seu pranto em lamentações, até o íntimo de todos os presentes, com exceção do próprio Sócrates. "Que é isso, gente incompreensível?" perguntou. "Mandei sair as mulheres para evitar esses exageros. Sempre soube que só se deve morrer com palavras de bom agouro. Acalmai-vos, sede homens." Ouvindo falar dessa maneira, sentimos-nos envergonhados e paramos de chorar, e ele, sem deixar de andar, ao sentir as pernas pesadas, deitou-se de costas como recomendara ao homem do veneno. Este, a intervalos, apalpava-lhe os pés e as pernas. Depois, apertando com mais força os pés, perguntou se sentia alguma coisa. Respondeu que não. De seguida, sem deixar de comprimir-lhe a perna do artélio para cima, mostrou-nos que começava a ficar frio e enrijecer. Apalpando-o mais uma vez, declarou-nos que no momento em que aquilo chegasse ao coração, ele partiria. Já se lhe tinha esfriado quase todo o baixo ventre, quando, descobrindo o rosto, pois o havia tapado antes, disse, e foram suas últimas palavras: "Critão", exclamou ele, "devemos um galo a Asclépio. Não te esqueças de saldar essa dívida." "Assim farei", respondeu Critão. "Vê se queres dizer mais alguma coisa." A essa pergunta já não respondeu. Decorrido mais algum tempo, deu um estremeção. O homem o descobriu, tinha o olhar parado. Percebendo isso, Critão fechou-lhe os olhos e a boca. Tal foi o fim do nosso amigo Equécrates, do homem, podemos afirmá-lo,
e entre todos os que nos foi dado conhecer era o melhor e também o mais sábio e mais justo. No Fédon, Sócrates dá razões para crer na imortalidade. Quando Sócrates foi condenado à morte, comentou alegremente que, no outro mundo, poderia fazer perguntas eternamente sem ser condenado a morrer, que era imortal. Ruptura e legado. Sócrates provocou uma ruptura sem precedentes na história da filosofia grega. Por isso, ela passou a considerar os filósofos entre pré-socráticos e pós-socráticos, enquanto os filósofos pré-socráticos, chamados de naturalistas, procuravam responder a questão do tipo: o que é a natureza ou o fundamento último das coisas? Sócrates, por sua vez, procurava responder a questão: o que é a natureza ou a realidade última do homem? Os sofistas, grupo de filósofos, título negado por Platão, originários de várias cidades, viajavam pelas polis, onde discursavam em público e ensinavam suas artes, como a retórica, em troca de pagamento. Sócrates se assemelhava exteriormente a eles, exceto no pensamento. Platão afirma que Sócrates não recebia pagamento por suas aulas. Sua pobreza era prova de que não era um sofista. Para os sofistas, tudo deveria ser avaliado segundo os interesses do homem e da forma como este vê a realidade social. Sua subjetividade, segundo a máxima de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são, enquanto são, das coisas que não são, enquanto não são. Isso significa que, segundo essa corrente de pensamento, as regras morais, as posições políticas e os relacionamentos sociais deveriam ser guiados conforme a convivência no individual. Para este fim, qualquer pessoa poderia se valer de um discurso convincente, mesmo que falso ou sem conteúdo. Os sofistas usavam, de fato, complicados jogos de palavras no discurso para demonstrar a verdade daquilo que se pretendia alcançar. Esse tipo de argumento ganhou o nome de sofisma. Em resumo, a sofística destruía os fundamentos de todo conhecimento, já que tudo seria relativo, daí o relativismo. Os valores seriam subjetivos, assim como impedia o estabelecimento de um conjunto de normas de comportamento que garantissem os mesmos direitos para todos os cidadãos da polis. Tanto quanto os sofistas, Sócrates abandonou a preocupação em explicar e se concentrou no problema do homem. No entanto, contrariamente aos sofistas, Sócrates travou uma polêmica profunda com estes, pois procurava um fundamento último para as interrogações humanas. O que é o bem? O que é a virtude? O que é a justiça? Enquanto os sofistas situavam as suas reflexões a partir dos dados empíricos, o sensório imediato, sem se preocupar com a investigação de uma essência da virtude, da justiça, do bem, etc. A partir da qual a própria realidade empírica pudesse ser avaliada. Sócrates contribuiu para que as pessoas se apercebessem da descoberta da evidência, que é a manifestação do mestre interior à alma. Conhecer-se a si mesmo seria conhecer a Deus em si. Aquilo que colocou Sócrates em destaque foi o seu método, e não tanto as suas doutrinas. Sócrates baseava-se na argumentação, insistindo que só se descobre a verdade pelo uso da razão. O seu legado reside, sobretudo, na sua convicção inabalável de que mesmo as questões mais abstratas admitem uma análise racional. Filosofia. O seu pensamento desenvolveu-se de 3 grandes ideias: a crítica aos sofistas, a arte de perguntar, a consciência do homem. Método socrático. O método socrático consiste em uma técnica de investigação filosófica que faz uso de perguntas simples e quase ingênuas que tem, por objetivo, em primeiro lugar, revelar as contradições presentes na atual forma de pensar do aluno, normalmente baseadas em valores e preconceitos da sociedade, e auxiliá-lo assim a redefinir tais valores, aprendendo a pensar por si mesmo. Ideias filosóficas. As crenças de Sócrates, em comparação às crenças de Platão, são difíceis de discernir. Há poucas diferenças entre as duas ideias filosóficas. Consequentemente, diferenciar as crenças filosóficas de Sócrates, Platão e Xenofonte é uma tarefa difícil e deve-se sempre lembrar que o que é atribuído a Sócrates pode refletir o pensamento dos outros autores. Se algo pode ser dito sobre as ideias de Sócrates é que ele foi moralmente, intelectualmente e filosoficamente diferente de seus contemporâneos atenienses. Quando estava sendo julgado por heresia e por corromper a juventude, usou seu método de Elenchus para
demonstrar as crenças errôneas de seus julgadores. Sócrates acreditava na imortalidade da alma e que teria recebido, em um certo momento de sua vida, uma missão especial do deus Apolo, apologia, a defesa do logos apolíneo, conhece-te a ti mesmo. Sócrates também duvidava da ideia sofista de que a arete, ou virtude, podia ser ensinada para as pessoas. Acreditava que a excelência moral é uma questão de inspiração e não de parentesco, pois pais moralmente perfeitos não tinham filhos semelhantes a eles. Isso talvez tenha sido a causa de não ter se importado muito com o futuro de seus próprios filhos. Sócrates frequentemente dizia que suas ideias não eram próprias, mas de seus mestres, entre eles Pródico e Anaxágoras de Clasômenas. Amor. Em O Banquete, de Platão, Sócrates revela que foi a sacerdotisa Diotima de Mantinéia que o iniciou nos conhecimentos e na genealogia do amor. As ideias de Diotima estão na origem do conceito socrático platônico do amor, escada do amor. Também O Banquete, no discurso de Alcibíades, que se descreve o amor entre Sócrates e Alcibíades. Conhecimento. Sócrates dizia que sua sabedoria era limitada à própria ignorância. Segundo ele, a verdade escondida em cada um de nós só é visível aos olhos da razão, daí a célebre frase, só sei que nada sei. Ele acreditava que os erros são consequências da ignorância humana, nunca proclamou ser sábio. A intenção de Sócrates era levar as pessoas a conhecerem seus desconhecimentos, conhece-te a ti mesmo, através da problematização de conceitos conhecidos, daquilo que se conhece, percebem-se os dogmas e preconceitos existentes. Virtude. O estudo da virtude se inicia na chamada Ética das Virtudes com Sócrates. Para quem a virtude é o fim da atividade humana e se identifica com o bem que convém à natureza humana. Sócrates acreditava que o melhor modo para as pessoas viverem era se concentrando no próprio desenvolvimento ao invés de buscar a riqueza material. Convidava outros a se concentrarem na amizade e em um sentimento de comunidade, pois acreditava que esse era o melhor modo de se crescer como uma população. Suas ações são provas disso. Ao fim de sua vida, aceitou a sentença de morte quando todos acreditavam que fugiria de Atenas, pois acreditava que não podia fugir de sua comunidade. Acreditava que os seres humanos possuíam certas virtudes, tanto filosóficas quanto intelectuais. Dizia que a virtude era a mais importante de todas as coisas. Política. Disse que Sócrates acreditava que as ideias pertenciam a um mundo que somente os sábios conseguiam entender, fazendo com que o filósofo se tornasse o perfeito governante para um Estado. Opunha-se à democracia aristocrática que era praticada em Atenas durante sua época. Essa mesma ideia surge nas leis de Platão, seu discípulo. Sócrates acreditava que, ao se relacionar com os membros de um parlamento, a própria pessoa estaria fazendo-se hipócrita. O Sócrates também foi a favor de uma burocracia eleita, em detrimento de uma burocracia por sorteio. Foi considerado que esta forma de nomeação de magistrados, isto é, as eleições, também foi o mais democrático do que o vazamento de lotes, uma vez que, no âmbito do plano de eleição por sorteio, a oportunidade decidiria a questão e os partidários da oligarquia muitas vezes obtêm os escritórios. Considerando que, no âmbito do plano de selecionar os homens dignos, as pessoas têm em suas mãos o poder de escolher aqueles que estavam mais ligados à Constituição existente. Sócrates ensinou seus companheiros a desprezar as leis estabelecidas, insistindo na loucura de nomeação de funcionários públicos por sorteio, quando nenhum iria escolher um piloto ou construtor ou flautista por sorteio, nem qualquer outro artesão de trabalho em que os erros são muito menos desastrosos do que erros na arte de governar. Paradoxo socrático. Os paradoxos socráticos são posições éticas defendidas por Sócrates que vão contra ou para a opinião, doxa, comum, paradoxa. Os principais paradoxos são: a virtude é um conhecimento, ninguém faz o mal voluntariamente, as virtudes constituem uma unidade, é preferível sofrer injustiça do que cometê-la. Borges, 469. Ou jamais se deve responder à injustiça pela injustiça, nem fazer mal a outrem, nem mesmo àquele que nos fez mal. Críton, 49.
Sócrates afirmava que ninguém faz o mal voluntariamente, mas por ignorância, pois a sabedoria e a virtude são inseparáveis. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Precursores são aqueles que dão o início, né? Eles iniciam a ideia do cristianismo e do espiritismo, tá bem? Então, isso tudo é devido a Sócrates e Platão. Da suposição de que Jesus devia conhecer a seita dos essênios, seria errado concluir que ele embasou nela a sua doutrina. Então, não podemos concluir que Jesus criou a doutrina dele a partir da doutrina dos essênios, a partir da seita dos essênios. E também seria errado que se tivesse vivido em outro meio, teria professado outros princípios, né? Jesus, ele não teria professado outros princípios se ele tivesse vivido num lugar diferente, porque ele veio aqui em missão. As grandes ideias nunca aparecem subitamente, do nada. As que têm por base a verdade contam sempre com precursores, né? Eles são enviados em missão, eles vêm trazer essas ideias, né, propositadamente. Esses precursores que eles preparam parcialmente o caminho, para as ideias, para as grandes ideias, não preparam completamente o caminho, porque tem que ter o mérito dos seres que são inferiores para conquistar toda a grandeza que chegam com essas ideias a partir do trabalho que a gente tem com essas ideias. Depois, quando é chegado o tempo, Deus envia um homem com a missão de resumir, com a missão de coordenar, com a missão de completar o quê? Os elementos esparsos, não é? Aquelas coisas que ficaram meio assim, sem a gente entender muito bem, e formar com esses elementos um corpo de doutrina. Bom, dessa maneira, não tendo surgido bruscamente, do nada, né? A ideia encontra, ao aparecer, espíritos preparados para aceitá-la. Não é? Pessoas que estão prontas para ouvir a ideia. Assim foi com as ideias cristãs, pressentidas muitos séculos antes de Jesus e pressentidas também muitos séculos antes dos essênios. E essas ideias cristãs, das quais Sócrates e Platão foram os principais precursores. Bom, e aqui em nota ele fala assim: Sócrates, que viveu de 470 a 399 antes de Cristo, foi um filósofo ateniense, educador por excelência. Ele partiu do princípio de que era necessário despertar as inteligências para o exercício da reflexão filosófica. Então, com a reflexão filosófica, a gente desperta as inteligências. E Sócrates, assim como o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nada deixou escrito. Então, Jesus Cristo não escreveu nada, quem escreveu foram os apóstolos dele, assim como Sócrates também não escreveu nada, né? Quem escreveu foi Platão. Bom, Sócrates teve a morte dos criminosos por haver atacado as crenças tradicionais e colocado a verdadeira virtude acima da hipocrisia e da ilusão dos formalismos. Em uma palavra, né? Resumindo, por haver combatido os preconceitos religiosos, ele foi condenado à morte. Assim como Jesus, Sócrates foi acusado pelos fariseus, assim como Jesus foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com os seus ensinamentos, Sócrates também foi acusado, pelos do seu tempo, por aqueles fariseus do seu tempo. Não eram bem fariseus, mas eram como os fariseus, pois que os tem havido em todas as épocas. Então, em todas as épocas, a gente tem pessoas que se comportam como fariseus. Bom, ele foi acusado, Sócrates, de desviar a juventude,
ao proclamar o dogma da unidade de Deus, não é? O que mais que ele proclamou? Da imortalidade da alma, quer dizer, então, a alma é imortal, Deus é um só, e também da existência da vida futura, da reencarnação, da vida após a morte, tudo isso, né? Como naquela época de Sócrates, a gente tinha pessoas acreditando em muitos deuses, né? O deus da colheita, o deus do sol, da lua, da terra. Ele vem falar que só tem um deus, aquilo era contra a lei, né? Então ele não podia falar, mas ele falou. E que a alma era imortal. Na época de Sócrates, só os deuses eram imortais, os seres humanos não. Então também ia ao encontro, né, contra a política da época, né? E também uma existência futura, que é isso, a morte acabou, não tem mais nada. E ele ia contra as ideias daquela época. Da mesma forma, porque hoje conhecemos a doutrina de Jesus pelo que escreveram os seus discípulos, os apóstolos, só se conhece também a de Sócrates através dos escritos de seu discípulo Platão. Então, Platão foi discípulo de Sócrates. Acreditamos ser útil resumir aqui os seus pontos mais importantes, os pontos mais importantes dessa doutrina, tá? Para demonstrar a sua concordância com os princípios do cristianismo. Aqueles que olharem esse paralelo, né, essa comparação como uma profanação, como algo, né, que vai contra a divindade, contra Deus, pretendendo não ser possível haver semelhanças entre a doutrina de um pagão, né, que era Sócrates, vindo de um povo politeísta que acreditava em muitos deuses, e a doutrina do Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não foi pagã. Então, a doutrina dele não foi pagã. Por quê? Pois tinha por objetivo combater o paganismo. Que a doutrina de Jesus, mais completa e mais apurada que a de Sócrates, nada tem a perder com a comparação. Então, comparar a doutrina de Sócrates com a doutrina de Jesus não faz com que a doutrina de Jesus seja diminuída, pelo contrário, né? A grandeza da missão divina do Cristo não poderá ser diminuída. Além disso, trata-se de fatos históricos, fatos, contra fatos não há argumentos, né? Fatos históricos que não podem ser ocultados, que não podem ser escondidos. O homem chegou a um ponto em que a luz flui por si mesma de debaixo do alqueire. E aqui, o que ele quer dizer? Ele diz assim, o alqueire é uma antiga medida de capacidade equivalente a 13,8 litros. Utilizava-se um caixote com que se mediam cereais, tá? Então, essa luz, não é, está saindo mesmo, né? Ela fluindo por si mesma, não é por mais ninguém, é por si mesma. Então, a gente tem muito conhecimento agora, não dá mais para esconder a verdade. É isso que quer dizer quando ele diz o homem chegou a um ponto em que a luz flui por si mesma debaixo do alqueire. É que não dá para esconder mais a verdade. Ela é colocada para que a vejam de frente, tanto pior para aqueles que temem abrir os seus olhos. É chegado o tempo de perceber as coisas do alto e com amplitude, e não mais do ponto de vista mesquinho e estreito de seitas e castas. Estas citações provarão também que, se Sócrates e Platão pressentiram as ideias cristãs, encontram-se igualmente em sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo. Então a gente tem esses princípios espíritas nas doutrinas de Sócrates e Platão também.